importante dentro do departamento de futebol, eu acredito que as coisas seriam um pouco diferentes, sim. Não sei. Sabe por quê, Benja? Eu acho que ele teve a chance de atuar nesse triunvirato aí que foi formado no ano passado. O problema é que ele na hierarquia desses três, do Raí, ele e o Ricardo Rocha, ele não era o primeiro da hierarquia. Tanto que quando a decisão de demitir o Diego Aguirre foi tomada, ele diminuiu de tamanho, né? Lembra quando aquele dirigente me disse que um falava demais e o outro falava em hora indevida? Chance, né, Flavinho? Não, mas eu não sei na hierarquia ele praticamente não conseguia derrotar o Ricardo Rocha nem o Raí. Não foi ele o escolhido. Agora, eu não sei se ele tem o perfil para ser o que se chama hoje de executivo de futebol. Porque ao Raí hoje cabe contratar jogador, cabe observar o mercado, fazer conta, sentar com o presidente e tudo mais. Que me deu é o seguinte, quem contrata jogador no São Paulo é um cara que eu não conheço. Pássaro. Chamado Alexandre Pássaro. Tá, mas é claro que o Pássaro passa pelo Raí, que é o cara que é o cara do futebol. O Pássaro não sai voando por aí escolhendo jogador, entendeu? Então, ele tem mas lá... Mas o Lugano não poderia participar, Flavinho, como outros clubes também fazem? Então, por exemplo, o Corinthians, quando ele tinha lá o Edu Gaspar, caiu meu celular aqui. Quando o Corinthians tinha o Edu Gaspar, tinha o Alessandro também. Um era mais do lado administrativo e o outro era mais na beira do gramado. O Lugano, na beira do gramado, ele é um cara muito mais representativo do que o Raí. Mas ele frequentava a beira do gramado. Então, Flavinho, mas aí em cima disso, o Lugano é um cara, a gente vê que dentro do campo, ele era um, fora do campo ele é outro. Eu não acho a mesma pessoa. Entendeu? Não, também não acho, mas ele é um cara que respeita a hierarquia. Não me compete fazer isso, então eu não vou fazer. Não vou passar por cima do Raí, não vou passar por cima do Leco, do Ricardo Rocha, ou de quem quer do Pássaro, de quem quer... Se você chegar pra ele e falar assim, Lugano, você é o cara, o Raí saiu, você vai ser o cara do futebol. Você toca. Aí eu acho que aí vai ser diferente. Porque eu acho que ele, ele não é o mesmo, mas ele entende isso. Lembre-se daquele piti que ele deu com o árbitro dentro do vestiário. Aquilo foi ele é muito respeitoso. Ele defende a instituição acima de tudo. Exato. Isso é o que ele defende. A seleção uruguaia, Fenerbahçe, São Paulo. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara que ele sabe exatamente qual é a posição dele. Ele respeita a hierarquia. Respeita os limites. Exato, meu limite é esse, eu não vou além disso. Acabou o jogo, aquele dia o árbitro, ele achou que o São Paulo foi prejudicado, foi lá, gritou, blá. Ok, beleza. Isso aí não muda nada. Agora, eu acho que ele respeita o Leco, ele respeita o Raí, como ele respeitava o Ricardo Rocha, como ele respeita o Pássaro. Porque ele sabe que essa não é atribuição. Mas ele está isolado. Mas só um minuto, você viu? O GC estava. Houve conversa com o Pato, disse Lugano. Ele não disse isso, ele botou um acho. Ele falou o seguinte: olha, perguntaram para ele sobre o Pato, ele falou assim. Sei, acho que o Cuca e o Raí já conversaram com ele, mas acho. Mas a impressão na fala dele, ele não está conversando muito com o Raí nem com o Cuca. É uma informação que eu dei aqui há umas semanas atrás. Eu falei, gente, o Lugano não apita no futebol. Não apita. O Lugano, eu falei pra vocês, falando, mas ele tava no gramado e tal. O Lugano, falei que ele apitava, hoje não apita mais, o Lugano era consultado na época do Aguirre, porque na reunião ali, ele sugeriu o Aguirre e gostaram da ideia. Como o Aguirre é amigo dele há muitos anos, é uruguaio, o Aguirre tinha ele mais próximo. Mas saiu o Aguirre, o Lugano voltou pro negócio dele. O Lugano não participa de contratação. Mais ou menos. O Lugano não participa. O Lugano esteve no CT no final do ano passado. O Aguirre já não estava. Ele participou das primeiras. Já depois da saída do Aguirre, o Lugano participou no CT da na sede de Cotia, de reuniões para formar o elenco deste ano. O Aguirre já tinha pronta uma lista de reforços. A informação então, que é totalmente diferente. Que o Aguirre saiu, o Lugano se divorciou. O Lugano participou de reuniões. O Lugano falou, olha, eu fui chamado para ser diretor lá de... Institucional, tá certo? Se perguntar pro Lugano, ele vai confirmar. Quando ele sugeriu o Aguirre, e o Aguirre vai na federação, para ir na Sul-Americana. Acabou, ele não participava mais de... O Lugano participou, tem essa informação. Ele participou de reuniões no final do ano passado para a formação do elenco. O Lugano ele foi cobrar árbitro. O Lugano ele esteve no Pacaembu num jogo que o São Paulo também foi prejudicado pela arbitragem. Desde quando ele estava na beira ali do vestiário que o árbitro desce, ele também cobrando o árbitro. Ele é diretor, eu não me prendo na nomenclatura, não, cara. Ele é diretor de São Paulo. Para chutar a porta de vestiário, essas coisas, ele pode até fazer. Mas
Quais conselheiros que fazem? Exatamente. Agora, para chegar e decidir, o técnico sai, o técnico entra, o jogador é contratado, o jogador é emprestado. Mas eu acho que ele perdeu muita força, Sormani, na demissão do Aguirre. Ali o Lugano praticamente foi escanteado, porque o Raí... Mas antes ele disso, não era... veja, ele, o Ricardo Rocha e o Raí, eles sentavam à mesma mesa. Eles sentavam desde o momento que foi escolhido. Eu tô dando a informação. Veja, você tá de Você nunca acredita nas minhas, é um direito seu. É um direito seu. Nem sei qual é a informação que você vai dar. Eu tô dando a informação. Você nunca... Que nem quando eu falei do Cuca. Não, eu tô querendo falar de outra coisa. Já houve uma conversa com o Tata, O que eu tô falando é só o seguinte, é uma informação. Na reunião para perguntar de técnico, ele sugeriu o Aguirre, gostaram. O Aguirre, por ser próximo a ele, você sabe que você tem suas fontes dentro de São Paulo. Ele consultava, ele queria o Lugano por perto. Ele saiu, o Lugano voltou pro negócio dele. E qual é o negócio dele? Ser diretor lá de... Agora você deixa eu falar. Ele foi Vocês acham que algum clube precisa pagar um altíssimo salário para um diretor institucional? Bom, aí é coisa do São Paulo. Espera um pouquinho. Eu tô falando, meu raciocínio é lógico. Sim, mas é coisa do São Paulo. Um ex-jogador, ídolo do clube, pra quê? Pro cara ir a 2 reuniões da Comebol por ano e pra ir na reunião Claro que não. O cara tá contratado. Esse trio Por que ele não foi contratado pra ser diretor de futebol? Porque você não tem 2 diretores de futebol. O Corinthians tinha. Tem, mas no Corinthians é o Corinthians. Aí o São Paulo é o São Paulo. Aí O estatuto do São Paulo pode ser Um outro. era diretor e outro Você não era pode gerente, ter 2. né? Aí você inventa um cargo, era bicho. Você diretor acha e que outro vão era contratar? Quanto que o Lugano deve ganhar? 80, 100? não sei. Menos Por aí. Pô, você paga 15 para qualquer um, aí, torcedor de São Paulo, conselheiro, isso aqui. O cara que fala inglês e espanhol, o cara vai a todas as reuniões. Você não precisa contratar um cara como o Lugano para essa função. É óbvio que o Lugano foi contratado para participar do futebol. O Ricardo Rocha foi contratado para A mesma coisa. Então pode. Não, pode ter um diretor. cargo era outro nome pro Mesma cargo. coisa, O dá outro Ricardo nome. Rocha é o cargo Mas do a função era a Mancini. mesma. Vocês estão concordando comigo. O Ricardo Rocha é o cargo do Mancini. Por que não colocou por exemplo, o Lugano podia assumir o lugar do Ricardo Rocha? Mas Pô, o Mancini foi pro lugar do Ricardo Rocha. E por que não colocaram o Lugano? Aí a Sei lá, decisão porque é da ele tem um direção cargo do de... São Paulo. Porque ele tem um cargo, ele tem um salário, sei lá por quê. pode ser que- Pode. Ué, ele não pode ter um outro E cargo, outra, outro porque, salário? Benja, porque ele, com a saída do Aguirre, como o Mano falou, ele perdeu espaço. Força, Aí claro. você vai dar espaço de novo pra ele. Deixa eu só falar uma coisinha pra Óbvio você. que o Lugano foi Lembra que no contratado fim pra do representar ano... o E ele São deve Paulo ter ficado na no pé da vida. Claro, Flávio, lembra que no fim do ano, Mas se uma ele for pessoa da do São vida, Paulo por que me ele disse... por que ele não pediu demissão? Exato. ganha. Essa é uma grande questão. Porque Essa é uma o grande cargo questão. dele, porque E hoje... outra, Benja, eu disse naquela oportunidade, Cargo quando o dele Aguirre foi existe. mandado embora e no meu entender o Lugano foi escanteado, eu disse que se eu fosse o Lugano, eu teria mandado o Leco passear. O Lugano não precisa disso. O Lugano ele tem uma O Raí história no precisa. São Paulo, o Raí também não precisa. E é a mesma questão que todo mundo lá mas veja, falou. é a mesma questão que eu faço para os dois. O Raí, ele está submetendo a uma situação extremamente vergonhosa, porque o Leco passa mais uma vergonha, mas mais rola uma uma na informação cadeia. aí O Raí não. do- Então, o Lugano esteve perto de voltar para o Uruguai, falou-se dessa possibilidade de arrumar algum cargo. A Federação do Uruguai de Futebol está passando, a Associação Uruguai de Futebol está passando por uma intervenção na FIFA. Até hoje. O Tabárez renovou, tá? O Aguirre até chegou a ser cotado. E o Uruguai, claro, o Lugano é um ídolo importante, né? O campeão da Copa América em 2011 e como combateu líder. muito e tal. os dirigentes da Federação Uruguai. Então, o Lugano talvez tivesse até desejo de voltar para o Uruguai. Situação muito mais calma, tranquila, país dele e tal. Só que ele é muito identificado com a torcida de São Paulo. Ele não vai abandonar o barco. Basicamente, ele não vai falar algumas coisas aqui, uns podres do São Paulo, porque ele não joga contra a instituição. Se tem um cara que representa muito a camisa que veste, é esse cara. Porque o Lugano, até como jogador, ele não trocava camisa com o adversário. Olha que coisa rara. O cara chegava pra ele assim, pode ser do São Paulo, do Fenerbahçe, da seleção uruguaia. Ele não, nada tem mais valor pra ele do que a camisa que ele veste. O Lugano. Por isso que a torcida ama o cara. O Lugano. E mesmo na crise, ele não abandona. O Lugano Escanteado, ele não o abandona. Lugano representa aquilo que o torcedor do São Paulo mais quer e não tem. Que é a raça, a vontade. Alma. É a alma, É que ele falou aquele dos negócio de não meninos. querer perder. É confiança assim, olha, vai começar outro campeonato domingo, tomara que os meninos suportem. Ele já mostra uma certa desconfiança em alguns dos caras lá mais cascudos que estão ali que não vão E dar outra nada. coisa, você viu o que ele falou na entrevista? ídolo. Você viu o que ele falou na entrevista? Ah, no meu tempo esse negócio do cara se levantar, sair da reunião, isso acontecia Mais ou menos também, né? ele falou 200 mil Era vezes. noticiado, gera crise do mesmo jeito. Eu queria ver o cara levantar no meio, o Muricy dando lá no meio do campo, alguém levantar e Mas deixar o aí Muricy. a culpa é da direção do São Paulo. Por quê? Porque o técnico não é o definitivo,
ciclo, espera isso acontecer. Mas a gente vai continuar andando em círculos. Mas a culpa não é nossa. Você tá percebendo? A gente anda... de São Paulo. Sim, mas a notícia vira assim, ó, é em círculo. Por quê? Porque sempre vai cair no ponto em comum. Sempre no mesmo ponto. Desemboca sempre no mesmo, é sempre a mesma situação. Aqui em São Paulo tem nome e sobrenome, gente. Carlos Augusto Barros e Silva, conhecido por Leco. O Nick. É? O nickname. Vamos ouvir, por falar em ídolo, vamos ouvir o que falou o Raí. Ontem o Raí falou um monte de coisa. Olha lá, vamos ver. Uma conversa com ele, ele já tinha tido algum ato de indisciplina. Foi um momento tenso, né, do grupo, tudo que a gente sabe que acontece. Ele acabou ainda não reconhecendo e cabe a ele recuperar o seu espaço aqui. Assim como eu falei, cabe a ele, se dedicando ao treinamento, tendo um bom comportamento, respeitando a hierarquia, que foi o que aconteceu, né? Aqui nós estamos todos em apoio ao Mancini, respeitando a hierarquia, trabalhando sério, profissionalmente, tem todas as chances. O Jean já chegou a aventar a possibilidade de se desculpar. Obviamente que é algo que é muito recente, a gente vai dar tempo ao tempo e conversar com ele. Vamos falar dos jogadores que estão aqui. Estamos ainda em conversas com o Cuca, com a comissão técnica, e vamos só deixar para falar sobre os jogadores que estão aqui. O resto a gente vê internamente. Sabia que ia ter muita dificuldade, né? Muita coisa. Claro que a gente se cobra. Estamos trabalhando bastante, vamos trabalhar com afinco. Sabíamos que ia ter dificuldade nessa fase de transição, né? que vai acontecer daqui para o final do ano. Já estamos preparando isso, né? Já esperava essa dificuldade. Agora é uma outra fase, né? Não fizemos a primeira parte do campeonato não foi muito boa, reconhecemos isso. Agora vai ser uma outra fase, a gente vai seguir melhorando e preparando o clube, né, e o time para o resto da temporada. Gente, o Raí falou, não falou nada. Famoso bula de remédio. Falou alguma coisa? Falou, sim. Falou que o Jean tá afastado, que tem condições totais de recuperar o... Desde que ele peça desculpas. Desde que ele peça desculpas, não que pediu ele ainda. respeita a hierarquia no clube. Ele falou, deixou claro isso. Ele não falou, o jogador está afastado definitivamente. Não, ele deu uma explicação. Ele falou, mas o Mancini falou que o Mancini nós vamos ouvir. Então, o Mancini fala mais coisas. Alguém tá mentindo nessa história. Porque, pelo que eu entendi, não foi nem o São Paulo nem o Mancini que afastaram o Jean. O Jean se afastou. Pelo que eu entendi do que o Mancini falou. Então vamos ouvir. Vamos tirar as conclusões aí com o Wagner Mancini. Vamos ver. Da gente falar sobre isso. Eu gostaria de falar que o que eu li na nota que o Jean acabou soltando é que eu havia feito um tipo de tratamento diferente com ele em relação aos outros atletas e que eu havia preterido a sua escalação ou a sua utilização. E isso não é verdade. Em determinado momento, lá atrás, quando o Jean não quis ir para o jogo diante do Red Bull, que na última hora ele acabou cedendo da sua opinião e foi, eu sentei com o Jean por quase meia hora, bati um papo com o atleta, porque eu conheço o Jean desde que ele tinha 14 anos, através de uma pelada que foi jogada lá em Salvador. Sou amigo do pai do Jean, tenho um filho da idade do Jean e jamais eu agiria de uma forma que não fosse a correta, que não fosse a de mostrar o caminho certo, que não fosse a de exigir do atleta o comprometimento que todos nós temos que ter dentro de um clube de futebol, onde somos extremamente pressionados por tudo. E eu disse isso a ele, fiquei por quase meia hora voltando a dizer que naquele momento não era a atitude correta dele, ele estava reivindicando uma titularidade e eu expliquei a ele que tudo na vida tem o seu tempo e de repente aconteceu isso quando houve uma cobrança de comprometimento em cima do grupo de trabalho e somente ele se rebelou. Acabou, e eu na hora disse para ele que ele estaria fazendo uma coisa errada. Ali não estava o técnico Wagner Mancini, ali não estava o coordenador Wagner Mancini, ali estava um pai que é pai de 3 filhos e que agiria da mesma forma. Ele interpretou de uma forma extremamente equivocada, acabou saindo, teve a chance de retornar.
acabou passando a diretoria que não queria retornar e que por opção dele, ele queria ficar separadamente do grupo. Então aqui eu estou dando a minha versão do que aconteceu, porque o que eu li na nota eu não concordo, não é a realidade dos fatos, então por isso eu fiz questão de abrir a entrevista, mesmo se não fosse feita essa pergunta, para que a gente esclarecesse tudo aquilo, e só lembrando também que não foi o técnico Wagner Mancini que botou o Jean no banco. Desde que o Jean chegou no São Paulo, ele já passou com alguns técnicos, né? Em todas as situações ele teve titularidade e reserva. Então, quando eu assumi, o Thiago Volpi já era o titular. Então, só para que a gente deixe tudo claro, não tenho nada contra o atleta, muito pelo contrário. Tá? Já disse aqui da minha amizade com o pai e da minha amizade com ele de tempos atrás, ele simplesmente interpretou tudo errado e se acontecesse amanhã novamente, eu agiria da mesma forma, porque eu acho que todo mundo que veste a camisa do São Paulo tem que ter, acima de tudo, respeito por tudo aquilo que está fazendo dentro do clube. É um atleta do São Paulo, ele está à parte porque foi uma decisão dele. Não foi uma decisão minha nem da diretoria. O atleta pediu para ficar separado do grupo. Então, a partir do momento em que o atleta voltar à mesma diretoria e dizer que quer jogar no São Paulo, a gente vai sentar e analisar, claro. Vou dizer um negócio pra você. A gente tem a versão do Jean, lá no Instagram dele, e a gente ouviu o Wagner Mancini. Então, como a gente tem as duas versões, a gente pode escolher uma. Eu fico com o Wagner Mancini. Eu também, eu não acredito no Jean não, cara. O Jean é um cara que tem histórico já de mau comportamento, é um cara que se engalfinhou com o Sidão no ano passado por redes sociais. O próprio Jean, recentemente, ele pediu para não ser relacionado contra o Red Bull quando soube que ficaria no banco. E aí a diretoria do São Paulo ameaçou multá-lo, aí ele resolveu sentar a bundinha no banco. Então o negócio é o seguinte, cara, o Mancini, eu agiria de outra forma, por isso eu não poderia ser dirigente de futebol, eu já daria na canela do Jean, já rasgaria ele no meio, mas tudo que o São Paulo não precisa agora é de uma crise. Eu acho que o discurso ponderado do Mancini é benéfico para o clube, mesmo que ele pense alguma coisa além do que ele expôs ali, ele não pode ser hoje contraditório, dar um tiro no pé. Ele tem que tentar parar arestas e ao mesmo tempo que ele está tentando ser rigoroso em deixar o jogador de fora, mesmo que ele tenha dito que o próprio goleiro pediu para ser afastado, que ele não queria ficar com o grupo, mas ele não pode também externar o que de fato ele realmente pensa ou o que ele gostaria de fazer. E digo mais, o Mancini nessa daí, mas o próprio Jean, a versão do Jean, olha, ele trouxe para cá uma rivalidade do Bavi, porque o Jean era goleiro do Bahia, ele era treinador do Vitória, enfim. Mas tá errado, cara. Eu acho que quando eles passam a viver um novo ar, tá certo? Quando eles respiram novos ares aqui dentro do São Paulo, eles têm que deixar para trás tudo o que aconteceu. Vídeo, exemplo do Filipão. Quando quebrou aquele pau em 99 lá, a embaixada do Edilson lá, o pau comeu e o Filipão rasgou o Vampeta, rasgou o Edilson e tudo mais, depois o Filipão na Copa chamou os dois. Quando você tem um bem maior, que você fala, o objetivo do clube que tem que prevalecer, você tem que esquecer rugas, você tem que esquecer picuinha, tem que esquecer brigas. Flavinho, tem jogador aí que às vezes arruma, porque já tá meio que engatilhado pra sair, né? Não é normal também te ver jogador aí, olha, arruma confusão, babá, porque já tá engatilhado com alguém aí, já tá tentando arrumar mais um motivo pra ir embora. Mas falou-se do Benfica, do interesse do Benfica. É a cadeira, né? Não, vai com a cadeira. Você precisa deixar a barba agora, só falta a barba. E outras coisas também. O quê? Não, depois a gente conversa. Por exemplo... O que você sabe que a gente não sabe? Eu sei muita coisa. Eu sou bem informado, eu venho preparado pro programa, né? Não, é o seguinte, ele não precisava fazer isso para ir pro Benfica. Se o Benfica faz uma proposta razoável por ele, o São Paulo vende. Então não precisava fazer piti, arrumar briga, se é que ele tá sendo orientado por empresário. Não precisa nem fazer proposta, porque pro Botafogo deram o Diego Souza de graça. Então, o Nenê também gastou 6 pau nele, 7 pau. Ué, gastou 10. Eu não enxergo essa... Ele pode estender o contrato. Nesse caso, eu entendo o que você falou, Benja, mas eu não enxergo nesse caso específico algo assim, não. Eu não acho que ele tenha nada, até porque não é um jogador ambicionado por ninguém, assim. A gente não sabe. Não, mas ele é bom goleiro, hein, Flávio? Ele pisou na bola. Mas pera um pouquinho, ele não conseguiu ser titular pisou na bola muito forte. Pisou na bola várias vezes. Ele é o tipo de jogador que eu não contrataria. Eu não acho que ele é um bom goleiro. É um bom goleiro. Duvido que tem alguém interessado nossa nele. Senhora, preciso desse cara de qualquer... O cara já joga no São Paulo. Eu acho que ele... Não joga, né? Mas o cara já é atleta Olha do o São time Paulo. que ele poderia ir? Fluminense.
Gente, mas putz, mas aí... não sei. Mas eu acho que há dois episódios aí que... um episódio que eu acho que me leva a acreditar mais no Wagner Mancini, que tem um discurso muito sóbrio, muito correto, né? Que é o episódio anterior do Red Bull, que esse não vazou, do jogo que ele não quis ir. Só veio à tona agora quando aconteceu esse. E naquele momento ali, o São Paulo ainda acalmou as coisas, né? Segurou Sobre esse episódio do jogo contra o Red Bull, o seu Jean não fala no seu post no Instagram. Ele não menciona o que ele fez. E que deflagrou, no fim das contas, essa coisa toda. Porque o relato do Jean ontem, se o Wagner Mancini o criticou porque ele foi tomar banho, mas ele voltou pra reza e não sei o que lá, ontem, quando eu li aquilo, eu falei assim, puxa, se aconteceu isso, o Wagner Mancini... Você acha que o cara não precisava. faria isso, gente? Então, eu sei, mano, mas enfim, era a versão que a gente tinha. É o que o Ben já falou, nós temos duas versões. A versão do Jean tá lá, né? Eu tendo a acreditar mais na versão do Wagner Mancini, porque eu não acho que um cara de 50 e poucos anos vai ser moleque com um jogador de futebol. Outra coisa, hein? Até porque ele tem outros 30 para cuidar. Se ele mentir, se ele mentir, os outros 30 vão ver que eles estarão vendo que ele mentiu e não passam a não acreditar no treinador. Senhor Mani, tem outra coisa. O que ele falou é verdade. O Wagner Mancini não tirou o Jean do gol para colocar também o gol. é verdade. Ele já chegou lá, o Volpe já era titular. Vou lembrar isso. O Jean já